Amém? Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter salinha das crianças, tá, Ulisses? Mas no próximo domingo vai ter, se Deus quiser, em nome de Jesus. Irmãos, que maravilhoso, né? Esse momento ímpar na vida do cristão, que é estar adorando o nome de Deus, louvando teu santo nome e dizendo a Ele tudo aquilo que está dentro dos nossos corações. Isso é muito bom. E a mensagem que eu escolhi trazer hoje para os irmãos tem tudo a ver com isso. O título dessa mensagem é como adorar a Deus. E quando eu digo esse título que parece tão simplório, como adorar a Deus, eu não estou querendo dizer que você não está adorando. Não. Eu sei que você está adorando. Você está vindo à casa de Deus, você tem adorado o nome dEle, mas adorar a Deus é algo mais. É algo mais profundo. E mais ainda, algo mais que Jesus fala como que nós devemos adorá-lo. Então, nessa noite, eu queria estar trazendo esse título, esse tema, como adorar a Deus. E esse tema é importante ser discutido, porque muitas pessoas estão dentro da igreja, vários anos, 10, 15, 20 anos, e não estão adorando a Deus da forma que Jesus manda que a gente adore a Ele. Então, a gente tem que falar. A gente tem que fazer uma reflexão. Como é que Jesus quer que eu adore? E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela deixa claro como é que ela quer que a gente o adore. Nós sabemos que a adoração a Deus também não se acaba simplesmente no momento do louvor do culto. Adorar a Deus é algo mais complexo. Adorar a Deus é quando tu fala do nome de Deus no teu trabalho, aos teus vizinhos, quando tu dá testemunho de vida no lugar onde você passa. Isso também é adorar a Deus. Mas hoje eu queria estar trazendo a reflexão também no momento de culto. Momento de culto, o momento que a gente adora a Deus é no momento do louvor. E infelizmente, e eu digo infelizmente, muitas pessoas menosprezam e minimizam a importância do momento de louvor na hora do culto. Eu digo por experiência própria e fiz errado. Estava atrasado para o culto, fiz outras coisas que sabia que ia atrasar, ia saber que eu ia perder um pedaço do culto, do momento da adoração, que normalmente é o começo do culto. Mas aí eu dizia, não, mas eu vou perder ali só um momento ali, uma música, 2 músicas, mas no momento da mensagem eu vou chegar a tempo. No momento da mensagem, que é o momento mais importante, a gente diz assim, eu vou estar lá, então está tudo tranquilo. Irmãos, em outro momento, em outra mensagem, eu dizia que nós fomos feitos para adorar. Esse foi o objetivo que Deus nos criou. Primeiro, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. E quando nós nos relacionamos com Ele, automaticamente, com essa relação pessoal com Deus, nós entendemos Sua grandeza e, inevitavelmente, nós iremos adorá-lo. Então, esse é o nosso objetivo. Nós temos que viver querendo adorá-lo. Queremos viver pensando em adorá-lo, em como adorá-lo. E eu ainda falo mais. Se por um acaso a gente chegasse aqui na igreja, domingo, fazer o culto, e chegasse uma mensagem, daqui a meia hora vai faltar energia em toda a cidade, pastor. Não vai ter eletricidade. A gente só tem meia hora de culto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma oração inicial e vamos adorá-lo meia hora. Eu acho que o mais importante é adorar esse Deus que a gente entende o quanto Ele é grande. Porque a mensagem é importante, com certeza. O Espírito Santo trabalha no mensageiro e trabalha quem escuta também. Mas
A adoração já é o resultado de quando a gente escutou a mensagem e entendeu que tem que adorá-lo. Já é o resultado final de um cristão. A gente, quando estiver na presença de Deus, nos céus, a gente vai viver em adoração, irmãos. Esse é o intuito do cristão, viver em adoração, estendendo sempre o entendimento. Adorar não é só um momento de louvor. É testemunho de vida, é ação, é o que sai da tua boca, é como tu fala com teu chefe, é como tu fala com teu colega de trabalho, teu colega de faculdade. Tudo isso vai ser uma forma de adorar a Deus. E eu acho que a pergunta tema aqui, como adorar a Deus, deve de vez em quando ser refeita a nós mesmos, para que possamos alinhar essa adoração, para a gente possa entender a forma que Jesus quer que ele seja adorado. Então, a pergunta certa que nós fazemos essa noite não é se você é um adorador, porque o ser humano por si só ele é um ser adorador. O problema é saber se você está adorando a coisa certa, porque quando a gente vê pessoas lá no meio da selva, indígenas, que nunca teve contato com a religião cristã, eles vão adorar o Deus Sol, o Deus Lua. Então, o ser humano, por si só, ele vai procurar alguém para adorar, porque há um vazio dentro dele, que ele não sabe o que é, mas ele sabe que existe algo maior que ele. Então, ele vai sempre procurar adorar. Então, eu vou querer que os irmãos abram agora para a gente entender um pouco mais sobre a adoração em João, capítulo 4, uma passagem bem conhecida, João capítulo 4, a partir do verso 1. João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Nós iremos ler do verso 1 até por volta, acho, do 26. Isso aí, até o 26. Então, é uma leitura um pouco longa, vamos ler bem lentamente para a gente entender essa passagem, entender também como Jesus quer que o adoremos. Então, vamos lá. Verso 1, irmãos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Esse João aqui que ele fala é João Batista, irmãos. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Hora sexta vai equivaler mais ou menos meio-dia, irmãos. É uma hora quente. Ele quis passar essa informação, que estava calor, que estava quente. Jesus estava ali do lado da fonte. Vamos continuar. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Antes da gente continuar, irmãos, há um espanto da parte dela quando Jesus se comunica com ela. Ela não esperava aquela comunicação direta de Jesus com ela. Primeiro, porque ela era mulher. Então, homem, na cultura judaica daquele período, havia um impedimento direto se você não conhecia aquela mulher, de você se aproximar e falar com ela. Então, já foi um primeiro espanto. Jesus quebrou essa primeira barreira, esse primeiro dogma que existia naquela cultura. E a segunda barreira que Jesus quebrou é que ela era samaritana. E o engraçado é que a gente tem que falar que
o povo de Samaria, eles adoravam também o Deus de Israel. Só que eles adoravam de uma forma diferente do povo de Israel, dos judeus. Enquanto os judeus adoravam no templo, eles adoravam no monte. Então eram locais diferentes de adoração. Então havia uma briga religiosa cultural entre os judeus e os samaritanos. Eles nem se comunicavam. Então era outra barreira que Jesus quebrou nesse momento quando falou com ela que era samaritana. Então vamos continuar. No versículo 10, eu acho agora. Isso. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, e que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, nesse momento aqui, a mulher ainda pensava que essa água que Jesus tinha a oferecer a ela era uma água mágica. Era uma água que, quando ela tomasse, ela não ia ter mais sede. Que ela ia não ter mais o trabalho de todo dia ir no poço, tirar aquela água lá do poço para poder alimentar e dar, para hidratar a sua família. Não, não era isso que Jesus estava querendo, mas no primeiro momento ela entendeu isso. Mas vamos continuar ainda aí no verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, esse momento, irmãos, é o momento em que Jesus sonda aquela mulher. E é um momento que a gente olha com o poder de Deus e do Espírito Santo, entende o mal e o pecado que existia nela. E o mal que existia, que ela tinha que abolir da vida dela. Jesus faz uma sondagem naquela mulher e mostra com o poder de Deus, que Ele é Deus, o que ela tinha que fazer para poder ter aquela água viva, que não é uma água viva mágica como ela pensava, mas uma água viva do poder divino do Deus. E aí vamos ler mais um pouco aqui. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu é profeta. Nesse momento ela reconheceu que algo diferente tinha nesse homem, porque ele tinha mostrado os pecados dela. Verso 20. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me, que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vou repetir essa parte aí. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias,
chamado Cristo, porque quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Até esse momento aí, irmãos. Irmãos, eu acho interessante demais essa passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque Jesus vivia arrodeado de pessoas, de multidões de pessoas. Mas ele revela para uma única pessoa a forma que ele queria ser adorado. E ainda mais uma pessoa que naquela cultura era considerada menor. A mulher naquela cultura tinha uma consideração menor que o homem. E mais ainda por ser samaritana. Então a gente fica, ao primeiro momento, sem querer entender Jesus. Algo tão importante, para que revelar a alguém tão pequeno? Aos olhos humanos a gente pode pensar assim. Mas quando a gente entende que Deus sempre vem nos confundir, irmãos. Nunca é da forma que a gente pensa que é. Quando a gente pensa que a melhor forma para Deus era uma multidão escutar essa mensagem, Deus queria escutar, queria falar para aquela única mulher samaritana. Essa mulher nota que ele era profeta no exato momento em que Jesus expõe seus pecados. E a primeira pergunta, que quando ela entende isso, ela faz a pergunta a Jesus aquilo que incomodava ela. Ela pergunta: onde devo adorar? Foi a primeira pergunta que ela fez a Jesus, quando ela entendeu que aquele homem era especial, que aquele homem tinha uma diferença. Ela pergunta: onde devo adorar? Porque na religião dela dizia que era no monte, na religião dos judeus dizia que era no templo. Então, Senhor, me diz onde eu devo adorar. E Jesus, sem nenhum mistério, revela de cara para ela que não é onde se deve adorar, mas a quem e como se deve adorar que é o importante. Não importa mais onde se deve adorar. Essa não é a importância mais. A partir da vinda de Jesus, o importante agora é quem e como se deve adorar. E Jesus deixa claro, nos seguintes versículos, como se deve adorar. E a gente vai ver também isso. É interessante também falar aqui no verso 22, quando Jesus fala que nem os samaritanos adoram o que não conhece, e sim os judeus que adoram conhecem. Ele estava falando dele mesmo, irmãos, porque Jesus veio da linhagem dos judeus. Então ele estava dizendo que os judeus conheciam, porque ele estava ali pregando para os judeus, e ele veio dos judeus, nesse verso 22. Ele estava deixando claro que vocês não sabem, porque nós, Deus, viemos da linhagem dos judeus. E é aqui que nós vamos conhecer a verdade, através da minha palavra. E eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos aqui um pouco em relação à resposta de Jesus, né? Devemos adorar em espírito e em verdade. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E por que isso é muito importante, irmãos? Porque devemos entender bem essa mensagem. A gente escuta tanto isso, né, em louvores. A gente vê pessoas lendo esse versículo: devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E nesse momento eu queria trazer um pouco, um aprofundamento do que Jesus queria dizer em adorar em espírito e em verdade. Primeiro eu queria falar com vocês na forma de adorar em verdade. Daqui a pouco a gente vai falar em adorar em espírito. Mas agora eu queria falar adorar em verdade. E o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava aqui, irmãos, orientando que devemos adorá-lo em total consciência e racionalidade. Nós não devemos adorá-lo falsamente.
Nós não devemos estar na casa de Deus, adorando a Ele, mas a nossa mente está voltada nos problemas que deixamos nas nossas casas. Nossa mente tem que estar 100% focada em Deus. Quando Deus diz, devemos me adorar em verdade, é isso que Ele está querendo dizer. Não adianta a gente estar aqui na casa de Deus para fazer número, como se diz, para fazer volume. Deus não quer isso. Deus não quer esse tipo de adoração. Essa adoração não é uma adoração verdadeira. É uma adoração mentirosa. Não é uma adoração que Deus vai se agradar. Então, quando chegamos na casa de Deus, devemos nos concentrar, irmãos. Esquecer nossos problemas, esquecer nossas enfermidades, nossas dores. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. Mas é a forma que Jesus nos orienta que devemos adorá-lo, em total verdade. E também ele está querendo dizer que não pode ser algo repetitivo. Porque quando a gente começa a fazer uma adoração repetitiva, vira uma coisa mecânica, vira uma coisa robotizada, como que se a gente estivesse falando da boca para fora, mas a mente está longe, não está naquilo que tu está falando. Então, a adoração em verdade tem que ser algo que tu está falando e tu está sabendo que tu está falando para Ele, na forma que tu está adorando Ele. É isso que ele está querendo dizer também. A adoração em verdade é algo que começa de dentro para fora. Porque o Espírito Santo que habita dentro de você vai trabalhar isso e vai te mostrar que Ele é que deve ser recebida toda a adoração, que nós devemos entregar tudo a Ele completo, não pela metade, nem por um terço, nem 80%, nem 90%, mas sim 100% de sua consciência nesse momento de adoração. É entender, irmãos, que Ele é digno de toda adoração de minha parte. Uma adoração em verdade pode ser definida em uma adoração usando todas as minhas faculdades mentais, psicológicas, cognitivas, racionais, intelectuais. Todas elas. Nenhuma pode ficar de fora. Tu não pode estar pensando no irmão que está vestindo uma roupa diferente, ou um irmão que está levantando para pegar água lá atrás. Não, irmãos. Tem que se concentrar. Tem que haver uma concentração. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes precisa de treino, precisa de prática, para chegar no momento que você se concentra só em Deus. Mas é dessa forma que Ele diz que quer que nós o adoremos. Segundo, Deus quer que o adoremos em espírito. Falamos em verdade, agora vamos falar uma adoração em espírito. E o espírito, irmãos, é interessante falar, né, que o espírito é algo interno, que está aí dentro de você. Cada um dentro de nós tem um espírito, algo interior. E quando ele diz espírito, ele está querendo dizer que é algo profundo, algo que habita aí dentro de você e que muitas vezes nem você sabe que está aí, mas Deus sabe. E Ele quer que tu adore com toda essa internalização que tem aí dentro de você e entregue todos os seus sentimentos para Ele. Coloque para fora, na hora da adoração, tudo o que tu está sentindo. Se tu está alegre, externalize essa alegria. Se tu está triste na adoração, tu vai estar adorando, mas tu está triste ali. Tu vai estar mostrando a Deus que tu não está bem. Não adianta tu, aqui dentro, estar triste e aí externalizando, tu está mostrando que tu está alegre. Isso não é verdadeiro. Não é uma adoração em espírito como Deus quer. Ele quer que você coloque para fora aquilo que realmente está aí dentro. E muitas vezes, nesse momento de nós externalizarmos, acabamos que vemos falhas que existem dentro de nós.
Como essa mulher que foi sondada por Jesus, e muitas vezes Jesus nos sonda e nos mostra os pecados que habitam em nós que precisam ser curados. No momento da adoração, também é esse momento da gente ver nossas falhas também. Não deixa de ser esse momento de enxergar dentro de nós, uma autorreflexão. Ele quer suas emoções, seus sentimentos e que você entregue tudo aos seus pés. Você quebrante o seu coração no momento da adoração. Aquilo que às vezes até conseguimos guardar por um tempo dentro de nós, mas um certo momento não tem como segurar mais, a gente tem que mostrar. Não tem como guardar aquilo que está ali dentro. Em um momento tem que mostrar a Deus, tu tem que externalizar. Ele já sabe, mas Ele quer que você coloque para fora. Eu vou pedir para os irmãos abrirem agora Mateus 15. Vamos ver só um verso. Mateus 15, 8. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Todos acharam? Amém? Assim diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, aquilo que está saindo dos teus lábios, no momento da adoração, do louvor, tem que ser aquilo que está dentro do teu coração. Não adianta estar só nos seus lábios, tem que ser completo. Tu tem que cantar e falar aquilo que está dentro de você. E às vezes a gente está cantando ali, está num momento de louvor, está muito legal, o grupo de louvor está bom hoje, eu estou gostando, mas você está só lábios. E Deus quer coração. Deus não quer lábios, irmãos. Lábios é muito superficial. O que Deus quer de você é algo interno. É aquilo que está no profundo. E resumindo, quando a gente fala o que Jesus falou para aquela mulher, foi que ele queria uma adoração em espírito, ou seja, de coração, de sentimentos, aquilo que estava no seu interior, e em verdade, ou seja, total concentração e mente. Então é isso que a gente pode entender. Em espírito e em verdade é uma adoração sentimental, mas racional. E é difícil, às vezes, a gente entender isso. Como é que pode? São coisas totalmente distintas. Uma coisa é racionalidade, outra coisa é emoção, é sentimento. Mas Deus quer que a adoração a Ele seja feita dessas duas formas. E, às vezes, as pessoas são diferentes, né? Cada um tem uma característica própria. Uma pessoa tem mais facilidade em ser mais racional. Eu sou mais racional, eu concentro na palavra, eu entendo aquilo que eu estou falando, mas tem dificuldade de expressar os sentimentos que estão dentro dele. E já tem pessoas que é mais expressivo, é mais sentimento. Tem facilidade de colocar tudo para fora aquilo que está sentindo, mas tem dificuldade da racionalidade da palavra de Deus, de escutar aquela mensagem. Então, o que Deus está querendo dizer em adorar em espírito e em verdade, Ele quer a soma dos dois. É difícil, muitas vezes, mas é isso que Ele quer. Uma adoração com sentimentos, mas uma adoração com racionalidade. Do que tu saiba que está falando, do que tu saiba está abrindo a boca e por quê. Ele quer as duas coisas juntas. Não pode ser uma, não pode ser a outra. Tem que ser as duas. E se você é mais racional, se esforce para mostrar a Deus mais sentimentos. E se você é mais sentimento, se esforce para mostrar a Deus mais racionalidade. E aí tem algumas pessoas que podem dizer assim: ah, Maurício,
Então, eu já estou adorando certo. Eu já estou fazendo isso daí que você está falando. Eu uso a minha mente e eu uso os meus sentimentos no momento do louvor, da adoração. Eu estou fazendo desse jeito. Mas às vezes eu fico quietinho ali. Eu guardo para mim. Eu não levanto minhas mãos, eu não abro a minha boca para adorar. Eu fico caladinho ali, mas eu estou adorando desse jeito que você está falando já. Mas, irmãos, não tem como chegar a um ponto de você estar cheio de sentimento e você não colocar isso para fora. Eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas só para a gente entender. Você está no campo de futebol. Darlene até falou um exemplo de futebol, parece que ela olhou aqui a minha pregação e falou também, viu, pastor? Mas você está num campo de futebol assistindo o jogo do teu time de coração. E aí uma coisa, olha como a gente fala, né? Time do coração, porque é um time que você tem sentimentos por ele, porque você faz tudo por aquele time, por isso que diz time do coração. E lá você está assistindo o final do campeonato. O teu time contra outro time lá. Tu está lá no campo de futebol. 45 minutos do segundo tempo. Está empate o jogo. E aí o teu time faz um gol que vai dar a vitória para o teu time que tu torce. O que é que vai acontecer? Tu vai guardar aquela vontade de gritar gol? Não, está guardado. Eu queria gritar gol, mas está guardado aqui. Não, irmãos. Aquilo você transborda, você externaliza, e você vai gritar gol, e você vai abraçar pessoas que tu nunca conheceu, e você vai pular, você vai estar alegre, porque aquilo estava aí dentro e tem que ser externalizado, esse sentimento. E dessa mesma forma, no momento de louvor, tu tem que abrir tua boca, tu tem que levantar tua mão, tu tem que dar glória a Deus, tu tem que dar aleluia, porque você entendeu com a sua racionalidade o Deus que você serve. O pior é que tem alguns irmãos que chegam em casa dizendo assim: pastor, o louvor hoje estava tão fraquinho. Até hoje a gente vê, né, irmãos? Os irmãos não estavam muito empolgados para cantar o louvor, não. Os instrumentos estavam meio desafinados. O louvor não mexeu comigo, não. E aí vocês não entenderam a mensagem que eu estou passando para vocês. A adoração a Deus não depende de nada que está fora, irmãos. Só depende de tudo que está aí dentro de você. Não depende de um instrumento, não depende de quem está louvando, ou como está louvando, ou qual música está louvando. Depende do que está dentro de você, e você adorar em espírito e em verdade, com sentimentos e com racionalidade. Não podemos perder tempo, irmãos. Devemos olhar para dentro de nós e adorá-lo em espírito e em verdade. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Após ouvir essa mensagem, como é que eu sei que eu estou sendo um verdadeiro adorador? Após você escutar essa mensagem que eu estou trazendo para vocês aqui, e aí eu pergunto a vocês: vocês podem dizer que vocês estão sendo um verdadeiro adorador? Vocês estão adorando a Deus como Ele quer que Ele o adore? E aí eu vou responder vocês com uma outra pergunta. Aí você vai dizer: mas está doido, né? Vai responder uma pergunta com outra pergunta. Mas é porque quando eu disser essa pergunta a gente vai entender melhor. Como é que você sabe que você tomou um banho certo? Como é que você sabe que você foi ao banheiro e tomou um banho certo? É como você usa o sabonete? É o tempo que você fica debaixo do chuveiro? É a forma que você vai esfregar suas costas? Não. A única forma que a gente sabe que a gente tomou um banho certo
é o resultado final. É se você está limpo. É a única forma que você sabe que você tomou um banho certo, é se você está limpo. Então, a pergunta que eu fiz para vocês aqui, de como é que eu sei que você está sendo um verdadeiro adorador, é simples. É o resultado da tua adoração. Cada um tem uma forma diferente de adorar. Não existe uma regra matemática. Tem irmãos que adoram de uma forma, levanta mais a mão, dá mais glória a Deus. Outro dá glória a Deus, mas mais caladinho, fecha os olhos, se concentra, mas também está externalizando aquilo que está dentro dele. Não existe forma, não existe regra. Mas o resultado final da adoração tem que ser igual. A adoração tem que te mexer, tem que te mudar. E aí eu deixei 3 características aqui de como a adoração te muda, que te deixa diferente e que te mostra que a adoração foi verdadeira. A primeira, após a adoração, você fica mais parecido com quem você está adorando. Eu vou repetir. Após o momento da adoração, você ficou mais parecido com o teu Deus. Se você ficou, a tua adoração está sendo certa. Primeiro, características. Vamos ver outra agora. Você se sente, após a adoração, você se sente mais forte para vencer as tentações do mundo e libertar dos pecados que há dentro de você. Se após o momento de adoração você se sente mais forte, mais cheio de Deus, parabéns. Sua adoração está sendo correta da forma que Deus quer. E uma terceira aqui característica, para saber se estamos adorando de uma forma correta, é que você vê mudança constante da sua parte, onde quer que você passe. Você está sendo uma diferença na sua família, você está sendo diferença no seu trabalho, na forma que tu age, na forma de testemunho de vida que tu dá, naquilo que sai da tua boca. Você está falando mais bênçãos ou mais maldições? É outra característica, a gente sabe quando a adoração foi bem sucedida a nosso Deus. Eu vou refrisar as 3. Primeiro, ser mais parecido com Deus. Segundo, você se sente mais forte para vencer as tentações do mundo. E terceiro, você está sendo diferença por onde quer que você passa. Responda para você mesmo. Se você está assim, parabéns. Mas muitas vezes nós sabemos que não estamos, irmãos. Se nós formos sinceros com nós mesmos, muitas vezes sabemos que temos que melhorar a nossa adoração a Deus para o resultado final ser esse aqui. E eu queria já finalizar dizendo 2 coisas aqui. Primeiro, não perca tempo adorando outras coisas nesse mundo que não tem nada a te oferecer. Não perca tempo adorando outras coisas nesse mundo que não tem nada a te oferecer. Porque, como eu disse no começo, nós somos adoradores por natureza. Já nascemos querendo adorar, mas temos que saber o que estamos adorando. Será que tu não está adorando demais o teu trabalho? Será que tu não está adorando demais os teus bens e colocando ele na frente de Deus? Nós sempre temos que trazer em mente as prioridades de nossa vida. E segundo, meus irmãos, que nós possamos ser igual àquela mulher samaritana que encontrou Jesus
entendeu que ele tinha muito mais a oferecer a ela do que ela a ele. Ela que tinha que receber, ela tinha muito mais a receber. Que possamos ser sondados por Cristo constantemente. Que possamos ver nossas falhas e tentá-las corrigir sempre. Porque Jesus sondou e mostrou sua falha, e ela reconheceu. E o mais importante, irmãos, é entender que quando temos um encontro com Cristo, como aquela mulher que teve um encontro com Ele, inevitavelmente nós queremos viver com Ele, por Ele e para Ele. Porque se a gente der sequência no texto aqui de João 4, a gente vai ver que depois que ela teve esse encontro com Jesus, ela saiu correndo, querendo mostrar essa mensagem para as outras pessoas que ela conhecia. Porque ela entendeu que esse encontro que ela teve foi algo muito mais especial que ela pensava que iria ser. Ela entendeu que quem estava na frente dela era o Senhor Jesus Cristo, Salvador de sua vida. Que nós possamos entender também. Que nós possamos, todos os dias de nossa vida, entender esse encontro e querer sair falando para todo mundo que está ao nosso lado. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa importância e que possa ter sido de bom uso essa mensagem para os irmãos. Amém? Vou pedir para os irmãos ficarem em pé nesse instante. A gente vai estar fazendo uma oração final, finalizando a mensagem. Curve sua cabeça e ore junto comigo, irmãos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem ter chegado a nós, Senhor, nessa noite, Senhor. Que todos aqui possam ter entendido, Senhor, que a adoração à Tua pessoa é muito mais do que lábios, é coração, é mente, é algo que brota de dentro de nós, não é algo que depende de nada de fora de nós, mas sim de dentro de nós. E que nós possamos entender que o nosso encontro diário, constante com a Tua pessoa é algo maravilhoso. É algo que não podemos descrever. E que as águas que brotam de dentro de nós possam esborrar, possam jorrar, possam externalizar por onde quer que passamos. E que essas pessoas que vejam em nós um verdadeiro servo de Cristo, não vejam em nós bondade, porque não temos bondade, mas que vejamos em nós a Tua face, o Teu poder, e que através de nós pessoas, muito mais pessoas, possam ser salvas, possam ouvir o Teu santo evangelho e possam entender como é bom ter o Senhor ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, que te oro, te